Olá, seja bem-vindo a essa manhã de sábado, graças a Deus, amanhã, Dia dos Pais, né? Assim, um dia todo especial, onde todos nós temos algo para agradecer ao papai, né? Todos nós temos que agradecer alguma coisa que o pai nos deu. E se você pode até dizer, Moisés, mas eu não convivi com meu pai, ou nós nos separamos muito cedo, ou eu nem cheguei a conhecer meu pai, não importa, todos nós recebemos algo do nosso pai. Como assim, Moisés? Deixa eu te explicar. Todos nós, para vir a este mundo, o ser humano para vir a este mundo, para nascer, precisou do papai e precisou da mamãe. Na concepção, estava o papai, estava a mamãe ali presente. Foi da onde a gente veio. Então, nós recebemos a vida através do papai e da mamãe. Então, recebemos um presente. É o maior presente que nós poderíamos ter recebido e é o primeiro presente que nós poderíamos ter recebido, o dom da vida, lógico, graças a Deus, mas que também passou por meio do papai e da mamãe. Todas as graças de Deus, de alguma forma, passam pela intervenção, pela presença do ser humano. Não é assim que Deus age? É maravilhoso ver o agir de Deus. Mas vamos voltar à questão do presente que o papai nos deu, que é a vida. Depois, talvez, por algumas situações, ele não conseguiu, talvez, conviver conosco, não conseguiu, às vezes, estar junto conosco, não conseguiu ser tudo aquilo que ele poderia ser. Olha que bonitas essas palavras. Estou dizendo que o papai talvez não conseguiu ser tudo aquilo que ele gostaria de ser. Muitas vezes na vida, a gente não foi ou não é o pai que a gente gostaria de ser, mas apenas nós não conseguimos ser. Na verdade, a gente queria ser melhor. Como é que você sabe disso, Moisés? Você não conhece meu pai, não conhece minha vida, minha situação. Eu sei disso porque eu analiso a vida do ser humano e porque eu também sou pai. E muitas vezes, como pai, queria ser um pai melhor e às vezes não consigo. Hoje, depois de adulto, depois que me tornei pai, olhando lá atrás, eu entendo muito melhor o meu pai, né? Nós tivemos situações e situações entre eu e meu pai, e o meu pai e a nossa família, todas essas situações, mas hoje eu consigo olhar lá e sentir gratidão, sentir alegria e reconhecer que ele foi uma bênção na nossa vida, reconhecer a grandeza, a beleza que foi viver ao lado do meu pai, o tempo que a gente teve ele conosco. Hoje ele já é falecido, mas foi uma alegria que hoje eu vejo, que lá atrás às vezes eu não conseguia ver, mas hoje, graças a Deus, eu vejo. Como é que eu vejo isso? Por que eu vejo isso? Olha aqui no quadro. É empatia. Nós precisamos olhar para o papai e desenvolver empatia. Porque se a gente não tiver empatia, nós não vamos conseguir entender como que o papai vivia, pensava. Então a gente precisa ter empatia. O que é empatia, Moisés? Empatia é se colocar no lugar do outro. Então quando você olhar para o seu pai, se ele foi maravilhoso, é mais fácil. Mas se ele foi difícil, às vezes é também mais difícil você se colocar no lugar dele. Mas vamos, pela graça de Deus, por um esforço nosso, por sabedoria nossa, por amadurecimento, crescimento, nos colocar, fazer de propósito, né? Querer se colocar no lugar do papai e entender. Entender o quê? Entender como foi que o papai viveu. Percebe? Como será que foi a história dele? Se o seu pai não conseguiu te dar carinho, afeto, amor, paciência, elogio, brincar com você, porque às vezes está com essa dor ainda, meu pai não brincou comigo. A gente cresceu, ficou homem barbado, né? Ficou de cabelinho branco, ainda está sofrendo essas dores lá de trás, de quando a gente era um menino, uma menininha, uma criança que queria que o papai brincasse com a gente. Às vezes o papai não brincou e talvez ainda bateu, machucou, feriu a gente. Então a gente tem que se perguntar, como será que ele foi criado? Como será que era nossa vó, nosso vô com relação ao nosso pai? Como será que ele foi criado? Se ele nos criou de tal forma, como será que ele foi criado? Isso não justifica, mas traz luz, traz clareza, traz entendimento, traz aceitação para a gente poder começar a olhar para as questões nossas e do nosso pai, se houve muita dor. Se o seu pai foi encantador, maravilhoso, brincou, é uma outra história. Cada um teve uma experiência com o seu pai. Mas precisamos ter essa empatia. Então perguntar, como será que meu pai viveu? Como será que ele foi criado? Como será que ele foi tratado quando ele era criança? E depois de jovem, adulto, será que ele conviveu num lar tranquilo, sereno? Como que foi isso, né? Uma outra pergunta a gente pode se fazer aqui. Aonde foi que ele viveu? Meu pai foi uma pessoa que viveu num lar tranquilo? Foi uma pessoa que viveu
no ambiente do sítio, no ambiente da cidade, no ambiente onde tinha fome, no ambiente onde tinha fartura. Meu pai viveu onde tinha saúde, onde tinha doença, onde tinha gritos, brigas, bebedeiras, ou onde tinha paz, tranquilidade, fé, esperança. Onde será que ele viveu? Quando a gente começa a perguntar isso, percebe que a nossa mente começa a abrir, a alargar os horizontes, a gente começa a tornar-se mais compreensivo. Uma outra perguntinha poderosa a gente pode se fazer também: quando foi que o papai viveu? Em que tempo ele viveu? Em que época ele viveu? Na mesma época que você? Não, não é? Um pouco mais atrás. As coisas eram como era hoje? Não, eram diferentes, não é assim? Era um outro tempo, um outro jeito, uma outra situação. E a gente tem que se perguntar isso: meu Deus do céu, quando foi que isso aconteceu? O que tinha naquela época? Tinha tanto acesso como a gente tem hoje à tecnologia? Não. Tinha tanto acesso ao conhecimento como a gente tem hoje? Não. Tinha tanta possibilidade, às vezes, de buscar, às vezes, até um tratamento, um acompanhamento, uma orientação, seja psicológica, terapêutica. Não tinha tanto assim, eram outros tempos. Então, é preciso se perguntar: quando foi que ele viveu, o que estava naquela época, como que o mundo era, que jeito que o mundo era, as culturas ainda eram diferentes de hoje. Se hoje ainda tem preconceito, se hoje ainda tem discriminação, imagine lá atrás, como é que era? Era permitido ao papai falar das suas dores, era permitido ao homem chorar, era permitido ao homem ser carinhoso, afetuoso, ou isso não era tão conveniente, o homem tinha só que trabalhar e seguir o seu caminho? Será? Como que era? Então, algumas perguntas, novamente, perceba que elas vão ajudando a gente a abrir nossa mente. Uma última perguntinha que a gente poderia fazer, mas podemos fazer muitas outras. Vou colocar essa quarta perguntinha para a gente apenas parar aqui e o vídeo não ficar longo demais. Então, a primeira pergunta foi: como será que o papai viveu? Como que foi a vida dele, a infância dele? Teve carinho, teve afeto, teve abraço, teve beijo? Ele recebeu isso? Ninguém dá o que não recebeu. Em algum momento a gente precisa receber. Se não receber do pai e da mãe, precisa receber das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes um homem nasceu, cresceu e não recebeu da família, mas casou e passou a receber carinho, afeto da sua esposa, dos seus filhos, e ele mudou. Agora é uma outra pessoa porque recebeu. Ou às vezes ele não recebeu nem na infância e nem junto da esposa, dos filhos, mas recebeu no encontro, no momento de oração, no encontro com Deus. Ele recebeu amor que o curou, preencheu aquele vazio que ele tinha dentro dele. Agora ele tem para dar. Então, entende? A gente precisa primeiro receber para depois dar amor. A segunda perguntinha foi: aonde foi que ele viveu, em que situações ele viveu, em que tempos, em que dificuldades ele passou, não é assim? Como que era lá? Era tranquilo? Era difícil? Como que foi? Ele estudou? Tinha tempo para estudar ou só tinha que trabalhar? Como que era essa questão? E quando foi, a terceira perguntinha, quando que ele viveu? Em que tempo? Que época? Qual era o contexto? Quais as coisas que aconteceriam? E uma última perguntinha, que é a quarta aqui, que é muito importante: o que aconteceu? O que será que aconteceu na vida do papai para ele agir como ele agiu conosco? Isso trazendo um pressuposto que em algum momento o papai não conseguiu dar o carinho, dar o afeto, dar o respeito, conviver talvez com sua mãe, talvez seu pai se separou. O que será que aconteceu? Gente, essa pergunta aqui é muito poderosa. O que será que aconteceu para o papai agir como ele agiu, para fazer o que ele fazia, para estar tão estressado ou tão irritado, ou ser tão calado, tão fechado? O que será que estava lá? O que aconteceu? O que marcou aquela vida, aquela história? Quando a gente começa a pensar nisso, a colocar essas questões, novamente eu volto a dizer, nossa mente vai alargando, a gente vai percebendo que nosso pai era um ser humano. Errou muitas vezes? Errou. Mas quem não erra, não é assim? Quem de nós já não errou também? Olha, se você, como eu, já se tornou pai, quantas besteiras também a gente já fez, quanta coisa bonita a gente deixou de fazer, não é assim, com os nossos filhos. Quem de nós, como pai, não tem que pedir perdão, pedir desculpa para o seu filho, para a sua filha? Quem de nós não tem que reconhecer que em algum momento exagerou ou deixou faltar? E não estou falando deixar de faltar dinheiro, isso não é o importante aqui. Às vezes deixou faltar o carinho, o amor, a atenção, a presença, o elogio, o abraço, o beijo.
aquele sorriso, aquela paciência. Quem de nós não deixou em algum momento algo a desejar com os nossos filhos? Então, quando a gente torna-se pai, a gente aprende mais. Em uma outra situação, se você ainda não é pai, um dia você vai ser, e aí você vai ver que as coisas não é tão fácil como parece que é. A gente, assim, olhando de longe, parece que é fácil. Quando chega a nossa vez, a gente vai ver que não é tão fácil, que é difícil, que às vezes é complicado, que nem sempre a gente sabe agir da melhor maneira possível, que a gente também fica estressado com contas, dificuldades, preocupações, e às vezes acaba também caindo em vícios aí. Se o seu pai foi um desses que caiu em vícios, talvez hoje você também seja alguém que está caído em vícios. Fica muito mais difícil a vida quando os vícios vêm estar conosco, quando nós acolhemos os vícios em nossas vidas. Aí fica muito mais difícil, porque se a coisa já não estava fácil, aí ela potencializou 10, 15, 20 vezes mais, tornou-se mais difícil. Por quê? Porque perde a consciência, fala sem pensar, machuca, fere, maltrata as pessoas que ama e depois, às vezes, nem se lembra de verdade da burrice, da bestice que fez, o tamanho descontrole, desequilíbrio. Então, fechando aqui, empatia, gente, é a palavra de hoje. É a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e, de maneira muito especial, se colocar no lugar do papai. Então, se você tem dor, tem tristeza, tem mágoa, seu pai morreu e você ainda continua carregando essa mágoa, essa raiva, porque quando o pai morre, a mágoa não para, gente. A raiva não para. Ela continua. A raiva, a mágoa, o amor, o carinho não morre junto com a pessoa. Isso permanece. Lá no cemitério nós sepultamos o corpo das pessoas que partiram, mas dentro de nós continua vivo os sentimentos, as emoções, a história da pessoa. E aí a gente precisa trabalhar isso. Então, se você está carregando mágoa, raiva, até quando vai carregar isso com você? Vale a pena? Está te fazendo bem? Ou está te adoecendo? Está te destruindo, te amargando, deixando a vida mais triste, mais pesada? Será que não é hora de perdoar? Será que não é hora de ter a empatia, de olhar para o papai, se colocar no lugar dele e perceber que talvez, eu gosto muito dessa palavra talvez, a nossa mente recebe bem essa palavra, não é assim? Talvez o papai fez tudo o que ele sabia fazer de melhor, fez tudo o que ele conseguia fazer de melhor e talvez ele fez o melhor que ele podia, entende? E agora é a nossa hora, é a nossa vez e agora é a hora da gente fazer a nossa parte. Então, mais do que ficar olhando lá atrás e acusando, condenando, vamos olhar, vamos compreender, porque quanto mais eu julgar, condenar o meu pai ou quem quer que esteja lá atrás da minha história, pior eu fico aqui no momento presente. Quanto mais eu olhar lá e conseguir ser maior que aquilo, por graça de Deus, pelo amor de Deus, mas por um esforço meu também, muito melhor a minha vida se torna hoje, muito melhor a vida acontece agora. De coração, se você é pai, está aqui hoje comigo, feliz Dia dos Pais, Deus te abençoe, que amanhã, que é domingo, seja o seu dia especial, seja um pai maravilhoso. Se você não consegue ser o pai perfeito que você gostaria de ser, fica tranquilo, pai perfeito não existe assim. Então, dê o seu melhor, dê o seu carinho. Já errou como pai? Já, eu também. O que nós vamos fazer agora? Ficar chorando o resto da vida por isso? Não. Vamos nos perdoar também e vamos procurar ser um pai melhor. O grande segredo é procurar fazer daqui para frente algo melhor, viver melhor. Meu pai já morreu, não tem problema. Eu já disse aqui, mesmo que ele esteja morto, ainda vive dentro de você. Então, procure viver melhor com seu pai agora. Mas como? Mas ele está morto. Não, ele está vivo dentro de você. Procure viver melhor com seu pai aqui dentro, nas suas memórias, nas suas lembranças, nas suas recordações daquilo que vocês viveram no passado. Procure enxergar o lado dele e isso vai trazer paz, vai trazer tranquilidade. E deixa ele seguir o caminho dele e siga o seu caminho mais em paz. Deus te abençoe, desculpa o vídeo ter ficado longo, meu carinho, meu amor a você. Volto a dizer, um feliz Dia dos Pais, Deus nos abençoe.